Queremos dar glória a Deus por isso. Amém? Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome por esse momento que o Senhor nos concede, este momento que estamos na tua casa, na tua presença, para orarmos, para buscarmos a tua face. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor ministre ao nosso coração e que a tua santa palavra venha de encontro ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Nós estamos num culto de oração e a oração é fundamental na nossa caminhada, na nossa vida com Deus. Quem não ora ou quem ora pouco, certamente tem muitos problemas e um deles, inclusive, é o esfriamento espiritual. A falta de oração nos faz esfriar espiritualmente. Na verdade, isso é um conjunto de coisas. Eu não posso dizer da minha vida espiritual que eu vou estar bem espiritualmente se eu não oro, se eu não leio a palavra, se eu não tenho a comunhão com os irmãos, né? Se eu não tenho o hábito de estar caminhando com os irmãos em comunhão na igreja. Tem gente que diz assim: não, eu sou igreja e eu já sou igreja e eu não preciso ir em um lugar, em um templo. A verdade é que nós não somos a igreja. Aí Jesus: como assim, pastor? Nós somos membros do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Amém? Então tem muita gente que pensa que congregar não é uma coisa importante, congregar não é uma coisa necessária. Quanto menos nós congregamos, mais enfraquecido nós ficamos espiritualmente, né? E o fundamento e a base é que sejamos bem firmes espiritualmente. Quando a gente não tem essa postura de estar firme na presença de Deus, na comunhão, a gente vai enfraquecendo espiritualmente. É fundamental que nós tenhamos comunhão com a igreja. Aquele irmão que é dado a não congregar, não demora muito, ele vai enfraquecendo e acaba até morrendo na fé. Não, pastor, o senhor está enganado. Irmãos, pensa assim. A tua mão é o teu corpo ou não? Sim ou não? É uma pergunta sutil. A tua mão é teu corpo? A mão faz parte do corpo, não é o teu corpo. Porque um corpo sobrevive sem uma mão. Sim ou não? Mas a mão não vive sem o restante do corpo. Então tem muita gente que pensa: não, mas eu sou templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo é uma coisa, corpo é outra coisa. Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu preciso estar conectado com o corpo para ter a vida do corpo. Porque sozinho eu só sou um membro. E se esse membro não estiver conectado no corpo, ele morre. Corta um dedo para você ver. Vai passar o tempo, o dedo morre. Então, existem algumas coisas na nossa caminhada com Deus que uma teologia meio moderna, uma ideia meio sem responsabilidade, sem aquela seriedade espiritual, acaba nos enfraquecendo. E não é difícil a pessoa ficar enfraquecer. Fazendo uma analogia muito simples. Quantos dias você aguenta sem comer? Sem comer nada. Quantos dias? Difícil, né? Um dia que você fica lá jejuando, quando chega no final da tarde ou no começo do dia seguinte, a tua perna já está meio assim, tremendo. Você está fraco. Você vai passando mal. Por quê? Porque você está sem se alimentar. E espiritualmente não é diferente. O crente que congrega pouco, que ora pouco, que lê pouco a palavra de Deus, ele vai ser aquele crente fraco espiritualmente. Vai ser aquele crente
débil espiritualmente. Quando você alimenta mais o teu espírito, quem morre de fome é a tua carne. Quando você alimenta mais a tua carne, quem morre de fome é o teu espírito. Estão me entendendo, irmãos? Então é necessário que o crente, que o servo de Deus, que aquela pessoa que está caminhando na fé, esteja congregando, esteja vindo para a igreja, esteja fazendo aquilo que é importante para a sua caminhada. Mas é só isso, pastor? Claro que não, irmão, claro que não. A caminhada é a vida toda. Eu até hoje, se eu não venho congregar com os irmãos, parece que me falta alguma coisa. Não sei se é assim para você. Fica faltando algo. Isso é religiosidade. Não, religiosidade não é isso. Isso é necessidade de alimentar-se. Amém? Tenho necessidade de me alimentar. Tenho necessidade de comer. Eu tenho necessidade de estar com meu espírito avivado. Amém? Você também é assim ou não? Infelizmente, alguns crentes não entenderam isso ainda. Muitos crentes ainda estão dormindo espiritualmente. Já foram salvos por Jesus, né? Já foram salvos por Jesus, já se converteram, já entregaram a vida a Cristo. Tem muita gente assim, mas ainda não descobriu que tem a responsabilidade de dar manutenção na sua vida espiritual. É pela graça que nós somos salvos, é pela bondade, pela misericórdia de Deus que nós somos salvos, que nós somos libertos, que nós somos transformados. É realmente pela graça. Mas a graça me indica um caminho onde Deus vai continuar trabalhando, vai continuar operando na minha vida e vai continuar o processo de libertação. Olha o que diz a Bíblia: não se conforme com este mundo, mas seja transformado pela renovação do seu entendimento. Você tem que ser transformado, não é Deus que nos transforma nesse processo. Deus opera numa área em que não somos nós que podemos fazer, mas aquela área onde nós temos obrigações e responsabilidade, somos nós que temos que mudar. Amém? Então vamos lá. Uma coisa que é importante para o crente aprender na sua caminhada é orar no Espírito. Orar no Espírito. É muito importante a gente aprender sobre isso. E não só aprender, mas também praticar. A igreja tem alguns lugares, não se crê muito a respeito de orar no Espírito, ou a oração em línguas. Tem alguns lugares que não se dá muito valor a isso. Mas é fundamental para que nós possamos aprender o que é orar no Espírito. E orar no Espírito tem duas coisas importantes para aprendermos. Olha que a vida espiritual, ela tem níveis de crescimento, de maturidade. E uma das coisas para orar no Espírito é quando você ora no seu próprio idioma, você pode orar no Espírito. Amém? Amém? Irmão, se você... são detalhes, né? São coisas bem sutis que a gente muitas vezes deixa passar. E aí, quando a gente vê, eu não entendi o que foi falado. Então, eu tenho que estar muito conectado, muito ligado naquilo que a gente está falando, para poder estar captando no meu espírito aquilo que eu preciso aprender. O clima está meio agitadinho hoje, né? Glória a Deus. Vamos lá, vamos lá. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1 de Efésios, no versículo 17, até o 19 nós vamos ler. Efésios, capítulo 1, 17 ao 19. Amém? Já está aí? Eu vou ler por aqui mesmo. Peço que, essa tradução é NVT, peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo,
lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os quais cremos, e é o mesmo poder grandioso. Amém, irmãos? Veja bem, o que Paulo está orando aqui? Paulo está orando para que os crentes de Éfeso tenham revelação das coisas eternas. Oi, você está aí comigo? Paulo está falando sobre uma coisa extremamente profunda. Quando eu falo em orar no Espírito, na minha própria língua, no meu próprio idioma, eu estou me reportando exatamente a um nível de revelação espiritual que outrora eu ainda não tinha. Como os neófitos, aqueles crentes novos, os crentes que estão chegando agora, que aceitaram a Cristo, eles têm entendimento de um primeiro nível de intimidade, de relacionamento com Deus. Estão assim, deslumbrados com o perdão dos seus pecados, com a salvação da sua alma, com as coisas novas que estão vendo, que nunca viram antes, com a manifestação de Deus, do poder de Deus, as coisas que vão se mostrando. Então, o crente novo está neste nível. Mas Paulo está orando para que esses crentes que estão na igreja tenham um nível de revelação da grandeza de Deus, das coisas eternas, do reino de Deus. Ou seja, chega num nível em que nós não podemos mais ficar nesse nível espiritual. Chega um momento que eu preciso transpor essa limitação que é em decorrência da minha imaturidade. Agora eu preciso crescer, eu preciso amadurecer. Então Paulo está dizendo para esses crentes, eu estou orando para que vocês tenham entendimento, tenham revelação daquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Esse é o momento em que você começa a orar. Quando você está orando no Espírito, na sua própria língua, no seu próprio entendimento, e começa a orar por coisas que você nem imaginava, e começa a orar por situações e por coisas espirituais que você nunca contemplou na tua vida. Escute bem o que eu estou falando, preste bem atenção aqui. Quando o crente ele está desatento, ele está vivendo uma vida meio assim secular demais, para não dizer uma vida carnal, ele não tem discernimento, ele não tem compreensão das coisas espirituais. Tudo o que ele fala, tudo o que ele faz é uma coisa quase que religiosa, porque ele ainda não transpôs um nível de entendimento, de revelação. Eu vou dizer a você uma coisa: qualquer cristão pode estar entrando nesse nível de letargia ou de indiferença, quase que na mornidão espiritual. Esse é o crente que, quando ele não entende o que é orar no Espírito, no seu próprio entendimento, ou na sua própria língua, é aquele crente que vai se acostumando com as coisas. E é fácil o crente, depois de algum tempo na igreja, ir se acostumando com a religiosidade, com o ambiente. É um perigo os nossos filhos, sabe por quê, irmãos? Os filhos criados na igreja, porque eles se acostumam a correr para lá e para cá na igreja. Chega uma hora, eles têm dificuldade de perceber onde eles estão, qual é o lugar que eles estão, qual é o nível de reverência que eles precisam ter, qual é o nível de temor que eles precisam ter, porque eles não foram despertados para isso. O crente vai ficando na igreja, depois de algum tempo, ele vai ficando tudo comum. Conversar no culto é normal, bater papo é normal, chegar atrasado é normal, fazer
as coisas de qualquer maneira é normal. Por quê? Porque ele não entende mais o mundo espiritual. Ele é um crente, ele frequenta a igreja, ele é membro de uma igreja, mas ele perdeu o nível de entendimento de espiritualidade. Quando eu falo dos filhos dos crentes, e aí uma responsabilidade que nós precisamos ter, os nossos filhos, nós precisamos interceder até que eles sejam salvos. Alguns vão passar a vida inteira tão acostumados com o ambiente de igreja que nunca vão se converter. Eu não estou sendo aqui profeta da desgraça, não é nada disso. É porque você precisa orar para que haja o que Paulo está orando aqui, para que aqueles crentes tenham entendimento do sobrenatural. E esse é o momento em que você está orando do Espírito, porque você entrou num outro nível de intercessão, num outro nível de clamor a Deus, e começou então a perceber o mundo espiritual, e está agora pedindo para que o mundo espiritual se manifeste na vida daqueles que você tem intercedido e que você ama. Estão me acompanhando? Amém? Você está comendo feijoada, tá bom? Então, este é um nível em que você vai estar orando no seu próprio entendimento, mas é uma oração no Espírito, é uma oração profundamente espiritual, porque você deixou de ser aquele crente raso, aquele crente que não sente necessidade de orar, que não sente necessidade de cultuar, que não sente necessidade de manter a sua vida em temor. Qualquer motivo é motivo para ficar em casa, qualquer motivo é motivo para deixar de cultuar, qualquer motivo é motivo para esfriar na fé. Então a igreja precisa entender que quando você muda de nível espiritualmente falando, você começa a priorizar a sua agenda. O que é prioridade na agenda de alguém que tem uma vida íntima com Deus? Meu Deus do céu, que susto. A igreja precisa priorizar o que é a sua agenda com Deus. O que é a sua agenda com Deus? O que é a minha agenda com Deus? A nossa agenda, ela começa a tomar sentido quando eu passo a compreender o reino de Deus. Então a minha agenda começa a ter prioridade nas coisas de Deus. Por quê? Porque eu comecei a compreender profundamente a importância das coisas espirituais na minha vida natural. Alguém me acompanha aí? Está tudo certo? Isso é um alerta. Se eu não coloco isso em prioridade, eu estou deixando, como que eu posso dizer a expressão mais correta? Eu estou relaxando na minha vida espiritual, eu estou tranquilo, aquilo não é mais uma preocupação, uma prioridade, e é perigoso este nível, viver neste nível no relacionamento com Deus. Por que é perigoso? Porque você está muito vulnerável. Não faz mal, não tem importância. E isso ocorre na vida de crente que está há muito tempo na igreja. Está acostumado. Pastor, eu sou crente faz 200 anos. Perigoso. Perigoso não manter a chama acesa, o fogo aceso. Perigoso não estar fervoroso na presença de Deus. É muito perigoso. Porque muitas vezes a pessoa está numa coisa tão acostumada com aquele ambiente que ela deixa de adorar a Deus de verdade, de entrar no nível espiritualmente falando que vai romper a sua vida, que as coisas vão acontecer diferente. Irmão, e não é difícil acontecer isso nas igrejas. Na nossa igreja, eu não quero nem falar de outras igrejas, mas isso é muito comum acontecer. Então, por isso Paulo ora, fala, eu peço ao Pai que Ele dê entendimento a vocês, que vocês compreendam quem é Deus, compreendam qual é a visão do reino de Deus, o que Deus está fazendo. E aí, Paulo está dizendo, vocês precisam resgatar o fervor, a intimidade, a oração no Espírito, porque só vai orar no Espírito quem entende as coisas do Espírito. Senão a nossa oração não tem sentido. Deixa eu explicar isso. Por que muito crente tem dificuldade de dobrar o seu joelho para orar? De vir num culto de oração?
Por que que um crente sempre está dando desculpas para não vir num culto de oração? Eu não estou aqui colocando todo mundo no mesmo pacote. Cada um sabe da sua realidade e tal. Mas muitos motivos foram construídos na nossa mente. Barreiras foram construídas. Objeções foram construídas. Argumentos foram levantados, estruturas foram levantadas na mente da pessoa para a pessoa não estar buscando a Deus. Por isso eu preciso entender o que é que está me impedindo de crescer. Outro dia eu conversava com alguém e a gente estava entrando numa discussão e muitas vezes nós fazemos a pergunta errada. Por que que ninguém me ama? Por que que as coisas não dão certo? Por que que eu não prospero? E a pergunta não é o porquê. A pergunta deveria ser: o que é que eu estou fazendo que está me impedindo de prosperar, que está me impedindo de melhorar, que está me impedindo, o que é que eu estou fazendo que está me impedindo de crescer, de me relacionar bem com as pessoas? Essa é a pergunta certa. É a pergunta mais significativa. É que vai trazer mais resultado. O que está impedindo a minha espiritualidade de estar crescendo? Pode ter certeza, não são as coisas, não são os outros, porque ninguém pode determinar o que vai no íntimo do teu coração. Ninguém pode mudar o teu íntimo, só você. Nem Deus vai mudar o teu poder de decisão. Você está me entendendo? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, para que alguém abra a porta, ele tem que decidir se voltar para Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Deus só entra a partir do momento que eu permito. Agora, a minha mente tem que estar voltada para o Senhor. Eu estou falando sobre oração, mas isso tem uma amplitude gigantesca. Bem, vamos lá. Eu estou achando que eu vou ficar aqui na introdução quase. Oração em línguas, que é a outra maneira de se orar no Espírito. Efésios 6,18 diz: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Então, Paulo está ensinando para orar no Espírito. Ser persistente na oração. Tem gente que pensa que orar no Espírito é um pouco de euforia, de entusiasmo, de sapatear, de gritar. Isso não é orar no Espírito. Isso é uma oração, maior manifestação, com maior expressão, mas não é orar no Espírito. Judas 1,20 diz: mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Orem no poder do Espírito Santo. Então aqui ele está dizendo exatamente que eu posso orar no poder do Espírito Santo. Mas ainda que nós não temos um entendimento total do que é orar no Espírito. Agora, em 1 Coríntios 14,2 diz assim: pois quem fala em línguas, fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende, e em espírito. Veja que coisa, irmãos. Quando você está falando em línguas, você está falando em espírito e está falando sobre coisas que não é qualquer pessoa que vai entender. E nem pode entender, a não ser que você tenha o dom, né, de interpretar as línguas, é que você vai saber o que você está orando. Mas algumas vezes, quando você começa a orar em línguas, e começa então a entrar num nível de intimidade com Deus, Deus te dá algumas palavras em língua conhecida, na tua própria língua, que na verdade pode ser interpretação de línguas ou pode ser uma palavra profética. Isso é tudo a caminhada, o tempo que você vai discernindo. Tem momentos que Deus fala contigo mesmo. Você está orando em línguas e Deus está falando uma palavra ao seu coração. Amém? Como é isso, pastor? Você começa a orar em línguas e de repente você começa a perceber
e a entender certas coisas na sua mente, no seu espírito, ou vem palavras na sua mente que você nem imaginava, e aí então Deus está falando contigo, e você falando com Deus. Então 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 2, vai falar sobre isso. 1 Coríntios 14, 14 diz assim: pois se oro em línguas, meu espírito ora, mas eu não entendo o que estou dizendo. Então o que devo fazer? Orarei no espírito e também orarei em palavras que entendo. Cantarei no espírito e também cantarei em palavras que entendo. Então, Paulo está respondendo aqui uma questão muito importante. Eu posso orar com o meu entendimento, com o meu intelecto, e posso orar no mover do Espírito, ou seja, orar em línguas, em que eu não estou entendendo o que eu estou orando, mas o Espírito Santo entende. Por quê? Porque ele conhece não só o coração do Pai, mas conhece também o nosso coração e sabe de fato aquilo que nós necessitamos. Você já se sentiu angustiado alguma vez? Perdido? Sem saber o que vai fazer? Sem saber que medida tomar para aquela circunstância da tua vida que está acontecendo? De repente você não sabe nem que decisão você vai tomar, se faz ou se não faz, se vai ou se não vai. Fica uma dica: ore muito em línguas até Deus falar contigo. Porque é nesse momento em que você está invadindo um ambiente de glória, de poder de Deus, até que Deus ministre ao teu espírito o que é que você deve fazer. Isso é comum, é fácil, pastor? Só para os que estão treinando, para os que estão vivendo nisso. Tem muita gente que passa o dia inteiro, semanas e meses, e não ora uma vez sequer, nem na sua língua natural, nem em espírito com entendimento de revelação, e nem tampouco ora em línguas estranhas. Agora aqui tem uma chave, que é uma chave sobrenatural, poderosa, para romper fortalezas, barreiras, coisas que você não vai conseguir entender. Como é que acontece? O teu espírito, diz a Bíblia, ensina sobre isso, né? Que vai orar aquilo que você não sabe. Eu vou explicar bem isso aqui. Vamos dizer que você está angustiado. Você tem alguma coisa que você precisa que aconteça na sua vida. Mas você não sabe se você ora pedindo para ir, pedindo para vir, para ficar, para trocar de emprego, enfim, você não sabe o que vai fazer. Você está em confusão interna. Aí você começa a orar, começa a clamar a Deus, começa a pedir ao Senhor. Mas você pergunta para você mesmo: mas o que eu devo pedir a Deus? Qual deve ser o meu pedido ao Senhor? Eu não sei o que pedir. A gente muitas vezes vai para o natural para ter uma resposta, quando na verdade nós devíamos ir para o nível espiritual para ter uma resposta de Deus, uma direção de Deus. Eu gosto de lembrar dessa experiência porque ela foi muito marcante, mas eu tive muitas e muitas outras experiências. Tive diversas, centenas delas, sobre decisões. Mas essa foi bem marcante, que eu orei a Deus pedindo sobre casar. Com quem eu vou casar? Normalmente a pessoa vai só pela coerência humana. E tem hora que ela não dá certo. Aí você pergunta: você orou? Orei. Deus falou com você? Falou. Falou mesmo, falou. Irmão, Deus é muito bom. Deus é muito bom, muito bom. Deus fala com todos nós, amém? Só que para certas coisas específicas, a gente precisa ter mais intimidade com Deus para discernir a voz de Deus. Tem muita gente dizendo que Deus falou, quando na verdade quem falou foi a sua mente, foi a sua vontade, foi o seu desejo. Aí eu preciso compreender a voz de Deus, conhecer a voz de Deus. Jesus falou assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Conhecer a Deus é uma coisa que vem da intimidade, do relacionamento.
Quando você olha para o Éden, Deus tinha prazer de estar com o homem, Adão. Deus ia ali para conversar com Adão. Deus ainda continua querendo vir conversar com a gente. Só que a gente não para conversar com Deus. E a gente quer que Deus fale. E Deus fala, irmão. Só que a gente não entende a voz de Deus, porque não conhece a voz dele. Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Para conhecer a voz do Senhor, eu preciso desenvolver um relacionamento com Deus. E orar em línguas aqui é fundamental nesse relacionamento. Porque o texto diz que edifica o meu próprio espírito. O que é edificar o seu próprio espírito? É amadurecer espiritualmente, é crescer na intimidade, no relacionamento com Deus, ao ponto de quando Deus falar, você diz: isso aqui não é minha mente, isso é Deus falando comigo. Alguém está me entendendo? Ore muito em línguas. Romanos 8, 26 diz: e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não podem ser expressos em palavras. É alguma coisa diferente, são palavras desconhecidas, são clamores íntimos. Mas orar em línguas também serve para engrandecer o nome de Deus. Aqui Atos 10, 46 diz assim: pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Estava adorando ao Senhor em línguas, exaltando o nome do Senhor. Enfim, irmãos, eu vou parar por aqui, meu tempo acabou. Precisamos orar e orar mais. Dar vazão para a intimidade com o Senhor. Pastor, eu não sou batizado com o Espírito Santo ainda, eu não oro em línguas. Você deve, quero encorajar você, você deve se consagrar, você deve jejuar, você deve buscar a Deus até ser batizado com o Espírito Santo. Eu era recém-convertido. Comigo foi muito assim, eu fiquei sabendo que tinha que ser dizimista, não fiquei questionando nem perguntando, tudo que eu fui aprendendo, que eu sabia que os irmãos já sabiam, eu falei: eles já sabem, mas não praticam. Eu fui sabendo e fui botando em prática. Aí eu fiquei sabendo que o crente poderia ser batizado no Espírito Santo, e que ele podia falar em novas línguas. Eu falei: então eu quero isso para mim, Senhor. Eu quero para mim. Se é algo que Deus está dando para os cristãos, para os nascidos de novo, eu também quero. E eu comecei a buscar o Senhor. Amém? Busque ao Senhor, busque o batismo com o Espírito Santo. Você tem que ser batizado no Espírito, ser cheio da presença de Deus, cada vez mais. E não pode parar de buscar.